mais importa. Espírito Santo, eu anseio, rendido eu estou, e eu me entrego totalmente. Levanta suas mãos para o céu em nome de Jesus. Senhor, libera algo para nós nesse momento, Pai. Nós não acreditamos naquilo que Deus pode nos dar. Só acontece com o irmão do lado, só acontece com o vizinho, mas comigo não vai acontecer. Deus tem para todo mundo. Deus tem para todo mundo, mas que você crê nessa noite, Pai. Oh, levante as suas mãos em nome de Jesus. Levante as suas mãos. Oh, Ele é santo, libera o teu poder aqui, Pai. Oh, Ele é santo. Libera o teu poder. Sei que existe mais. Leva-me mais fundo. Fale pra Ele. Vem encher esse lugar. Que seja aqui na terra como é no céu. Fale, libera o teu poder. Sei que existe mais. Leva-me mais fundo. Oh, vem, 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 vem. Vem encher esse lugar. Que seja aqui na terra como é no céu. Libera o teu poder. Sei que existe mais. Leva-me mais fundo. Vem encher esse lugar. Que seja aqui na terra como é no céu. Vai mais uma vez, libera. Libera o teu poder. Sei que existe mais. Leva-me mais. Oh, vem, 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 vem. Vem encher esse lugar. Que seja aqui na terra como é no céu. Mostra-me tua face, nada mais importa. Espírito Santo, eu anseio por ti. Eu estou e eu me entrego totalmente. Mostra-me tua face, nada mais importa. Espírito Santo, eu anseio por ti. Rendido eu estou e eu me entrego totalmente.
levar ministro para cantar outra, é a mesma coisa de oferecer, né? Doce para criança, pastor. Vamos adorar mais um pouquinho. Adora o Senhor comigo. Há um lugar junto ao teu coração, onde eu desejo estar. Fale para ele, há uma voz. Há uma voz. Eu anseio. Levante as suas mãos e fale. Eis-me aqui. Eu sou teu pra sempre. Eis-me aqui. Eu sou teu pra sempre. Vamos direto, porque não há. Porque não há outro lugar que eu queira estar. No teu olhar eu fiz minha morada. Pra onde eu irei se só tu tens as palavras de vida? Não mais. Ou se eu subir, o teu amor. Declare todos juntos, há um lugar, há um lugar. Há um lugar junto ao teu coração. Fale bem forte para ele, há uma voz, há uma voz. Há uma voz que é como o som de muitas águas. Eu anseio escutar. Aumente o
Baba, em uma só voz, declara: eu vou perder, eu vou perder. Eu vou perder pra o teu amor. Eu vou deixar tua glória reinar. Aleluia. Aplauda o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Mais forte que é para o Senhor. Abra sua Bíblia comigo no livro de Isaías, capítulo 58. Livro de Isaías, capítulo 58. Ei, som, tá bom. Isaías, capítulo 58, a partir do verso de número 1. Amém? Todos encontraram? Amém? Façamos a leitura então da palavra do Senhor. Isaías capítulo 58, verso 1 diz assim. Eu vou ler nessa minha versão, tá? Que é a Bíblia King James, que é uma versão que foi aonde eu estudei, é a versão que normalmente eu estudo. Eu gosto muito dessa versão, mas acompanhe na sua aí, em nome de Jesus. Isaías 58, verso 1 diz assim: grita, pois, a plenos pulmões, não te contenhas, levanta a tua voz como um chofar, uma trombeta, e faze ver ao povo a sua própria transgressão. Mostra à casa de Jacó o seu pecado. Feche seus olhos por um momento. Coloque a mão em seu coração. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir que a tua presença se estenda sobre esta casa, sobre este lugar. Quero pedir, Pai, que esta palavra que será ministrada, Senhor, ela alcance o teu povo, Senhor, e seja como uma semente implantada em nossos corações. Que ela alcance o teu povo, papai, como uma flecha que o Senhor lança nesta noite. Que o Senhor, papai, possa ministrar esta palavra em nossos corações. Que o Senhor, papai, possa trazer o teu Espírito Santo para regar esta semente. Que ela possa frutificar em nossos corações. Possa vir a dar grandes frutos. Que nós possamos entender, Pai, a sua voz que ecoa sobre a terra nesse tempo. Que nós possamos receber o eco da sua voz que está sobre a terra neste tempo. Que nós possamos estar com os nossos corações abertos, com a nossa mente agora destravada, papai, de todo impedimento espiritual, de toda armadilha do inimigo. Em nome de Jesus, papai, nós repreendemos agora o espírito devorador, o espírito que vem para roubar estas sementes. Nós repreendemos em nome de Jesus. E eu peço, Senhor, envia os teus anjos para eles estarem conosco. Envia os teus anjos para estarem guardando o nosso lar, a nossa casa, para estar guardando, papai, esta casa, a porta da igreja. E que um anjo do Senhor permaneça caminhando pela igreja. E que este anjo possa trazer o correto discernimento da palavra de Deus para as nossas vidas.
Que o Senhor esteja com cada um de nós. E que ainda haja dificuldade de entendimento desta palavra, o Senhor repreenda toda dificuldade em nome de Jesus. Faça, Senhor, conforme a tua vontade. Nos conecte, Pai, ao seu trono de graça, de glória, de misericórdia. E que a mesma unção, papai, que pairava no Santo dos Santos, possa pairar agora sobre esta igreja. Em nome de Jesus. Amém? Tome o seu assento. Durante o decorrer desta ministração, nós vamos caminhar por todo esse capítulo 58 de Isaías. Eu dividi ele em 3 partes para que nós possamos ter uma melhor compreensão do texto e que nós possamos entender, de fato, compreender aquilo que o Senhor tem para nos entregar, para nos falar nessa noite. Que aquilo que o Senhor me falou, na verdade, é que essa ministração, esta palavra do Senhor, este capítulo 58 do livro de Isaías, se refere à voz do Senhor que está ecoando pelas nações neste tempo. E no verso 1 ele diz para anunciar ao seu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Quando eu estava estudando, o Senhor revelou primeiro os meus pecados. Porque nós precisamos entender que quando nós estamos alinhados com o Senhor, nós vivemos uma vida de constante arrependimento. Quando nós estamos vivendo uma vida de intimidade com Deus, é Ele quem vem com a sua correção mais cheia de amor e nos fala: você errou aqui, você pecou nisso aqui, então você precisa se corrigir. E a partir do momento que nós permitimos que a correção do Senhor venha a um ponto de que nós entendamos que nós erramos, que nós somos pecadores, a transformação do Senhor, ela acontece de forma natural nas nossas vidas. Por quê? Porque nós reconhecemos e decidimos simplesmente, diante da presença de Deus, reconhecer o nosso pecado. E essa é sempre uma das nossas maiores dificuldades. Reconhecer o nosso pecado. Porque nós não queremos reconhecer aonde nós erramos. Nós não queremos reconhecer que nós falhamos com um irmão da igreja. Nós não queremos reconhecer e nem aceitar que nós falamos e proferimos palavras más para o nosso próximo. Porque talvez naquele momento você fala, mas foi necessário. Mas talvez o seu necessário não era o necessário de Deus. Talvez a palavra que você proferiu não foi uma palavra de alerta, não foi uma palavra de cuidado. Talvez você queria dizer aquilo que era para ser um cuidado, que era para ser algo zeloso, mas na verdade acabou saindo como palavra de morte, de destruição, de desistência. E quando nós reconhecemos que nós erramos, o Senhor, Ele se faz presente. O Senhor, Ele nos limpa, nos lava com seu sangue. E aí Ele nos mostra que agora nós estamos perdoados por Ele. Ele pega o nosso pecado, joga no mar do esquecimento e diz que Ele já não se lembra mais do nosso pecado. Mas até chegar nesse processo final de receber o perdão de Deus é difícil. Porque muitas das vezes nós erramos, nós pecamos e até reconhecemos o nosso erro e pedimos perdão ao Senhor, mas nós não nos sentimos perdoados por Deus. E a partir do momento que você não se sente
perdoado pelo Pai, você se frustra. Muitas das vezes você para de caminhar, porque você acha que Deus não te perdoou. Muitas das vezes o seu irmão e o Senhor já te perdoou, mas você, com a sua autocrítica, acaba vivendo dentro de uma prisão. E essa prisão, ela te prende a um ponto de você não conseguir entender que o perdão foi liberado. Mas quando nós entendemos que de fato isso acontece, quando de fato você recebe o perdão de Deus, você agora se sente livre, sem um peso, porém não livre de erros. Não se deixe enganar, você vai errar outras vezes. Você vai errar outras vezes. Nós vamos errar outras vezes. Mas se nós entendermos, e quando você anunciar para você mesmo o seu pecado e se arrepender, você vai receber o perdão de Deus novamente. E agora, com o seu segundo erro, você se torna uma pessoa amadurecida. E nesses processos e processos que acontecem de erros, de falhas, de perdas, de quedas, você acaba crescendo espiritualmente. Quando de fato nós estamos alinhados com o Pai, nós crescemos espiritualmente. Porque não é o que você faz, não é a forma como você faz, não é o seu dom, mas é a forma como você trata com a sua falha. É a forma como você vai tratar aquilo que você talvez tenha chamado de fracasso. Somos eu e você. É a forma como você vai ver. Porque existem diversos pontos de vista daquilo que você diz que errou. E quando você entende isso, você cresce. E é natural esse crescimento. Então sim, quando as falhas, os erros, as cicatrizes acontecem em nossas vidas, é com permissão do Pai. Porque se você permitir ser curado por Ele, você vai crescer. E essa ferida que ela é cicatrizada por Deus, ela gera esse crescimento. Mas a partir do momento que você se permite viver essa ferida e torna ela incurável para você mesmo, aí já não é mais o Senhor. Aí é você. E você está permitindo que esta ferida cresça. E talvez o Senhor tenha permitido que essa ferida tenha acontecido para que você entenda, reconheça, se arrependa e cresça. Mas muitas das vezes nós culpamos Deus por ter parado em uma dessas etapas. E na verdade era para trazer crescimento. Na verdade era para trazer uma bênção. E não foi assim que aconteceu. Então entenda que para todo processo de falha, mas que haja arrependimento, existe crescimento. Todo processo de falha, aonde existe o reconhecimento do seu fracasso, da sua falha, do seu erro, existe o crescimento. E esse crescimento ele é dado por Deus. Continua comigo aí, lá no verso 2. Ele vai dizer assim: mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia,
tem prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Pergunta-me pelos direitos da justiça, tem prazer em se achegar a Deus. No verso 3 ele diz assim, e questionam, por que jejuamos regularmente, se tu não o reparas? Temos mortificado e humilhado sobremaneira as nossas almas, e tu não tomas conhecimento de tudo isso? A razão está que no dia mesmo do nosso jejum, correis atrás dos vossos próprios desejos e negócios, assim como também explorais os vossos trabalhadores. Até aí por enquanto. O Senhor, Ele está pedindo que o povo reconheça o seu pecado. E o povo indaga da forma que, bom, nós estamos buscando a Deus, nós estamos jejuando, nós estamos nos consagrando, nós estamos nos separando, nós estamos mortificando a nossa carne, a nossa alma, para fortificar o nosso espírito. Mas por que é então que o Senhor não nos responde, não fala conosco? Porque o Senhor permanece em silêncio? Porque parece que o Senhor não está ouvindo? Porque parece que o Senhor não está presente comigo nas minhas dificuldades? E aí eu volto a dizer, talvez seja porque neste processo você falhou. No seu projeto, no seu processo de intimidade com Deus, no seu projeto de crescimento em intimidade com Deus, alguma hora, em algum momento, você falhou. E você começa a indagar a Deus, mas por quê? Por que será que o Senhor não me escuta? Por que será que mesmo fazendo tudo aquilo que a sua palavra diz, o Senhor não me ouve? Por que será que mesmo caminhando de forma profética, dia após dia, o Senhor não tem me escutado? Interrogações e interrogações começam a surgir na sua vida, na sua mente. Muitas das vezes o inimigo ele se aproveita dessa oportunidade, das suas indagações a Deus, para te destruir. Pare e pensa. Quando nós estamos passando por esses momentos, as indagações, as perguntas é normais surgirem, certo? Amém? É normal. Mas aí começa a vir os pensamentos de que Deus não está me ouvindo. Estou fazendo algo de errado. Deus não está agindo ao meu favor. Mas eu estou indo à igreja todos os dias. Eu estou jejuando quando há de jejuar. Eu estou me consagrando quando é tempo de se consagrar. Eu estou zelando pela família, mas mesmo assim o Senhor não me escuta. E o inimigo ele se aproveita e começa a lançar na sua mente de que Deus realmente não te escuta, de que Deus realmente não te perdoa, porque o seu pecado ele foi um pecado que para Deus é abominável. E aí ele começa a colocar na sua mente que você é uma pessoa fraca, que você é uma pessoa inconstante, que você é uma pessoa que não entende Deus, e que você nem sequer precisa entender. E com essas indagações você começa a ficar fraco, a partir do momento que você dá ouvidos a estas palavras. Essas palavras te enfraquecem a partir do momento que você recebe. E se você permitir que essas palavras te enfraqueçam, pode ser sim que o inimigo te destrua. Porque é isso que ele quer. Mas se você parar para ouvir a voz do Senhor, Ele vai estar falando: calma,
calma. Talvez você tenha errado, talvez você não esteja entendendo o processo de Deus, mas se você agir por impulso, você vai dar voz a quem não deve dar, você vai dar ouvidos a quem não deve dar, você vai dar o reconhecimento a quem você não deve dar. Mas Deus, pelo contrário, Ele é um cavalheiro. E Ele não fala com você se você estiver falando. Mas se você estiver em silêncio, Ele vai falar ao seu coração. Quando de fato nós decidimos nos prostrar em arrependimento e entender que, Pai, eu errei. Em algum momento desse processo eu errei. E eu quero saber, Pai, aonde eu errei. E a partir desse momento, quando você se prostra em espírito e permanece em silêncio, você para de ouvir a voz do inimigo e começa a entrar a presença de Deus. E quando Deus entra, trevas alguma permanece. E quando o Espírito Santo entra no seu coração, todo medo, angústia é lançado fora. E aí Deus fala: calma. E talvez muitas das vezes, quando Ele vem com essa voz suave e fala calma, a gente se desespera e começa a falar: mas Senhor, calma, calma por quê? Mas por quê? Por que eu vou ter calma? Eu estou desesperado. Olha o que eu fiz, olha o que eu estou vivendo, olha a forma como estou vivendo, olha o que está acontecendo comigo. Não é possível. E Deus está tentando te falar novamente: calma. Só que a sua voz não permite com que Deus continue falando com você. Porque Deus, Ele vai esperar você terminar de falar para Ele te responder. E se nesse processo, onde você esteja ali conversando com Deus e Deus pedir calma, e você se desesperar, outra vez virá a voz do inimigo dizendo aquilo que você não é. Mas se você descansar no Senhor, ter calma, paciência, Ele vai falar ao seu coração e vai te responder o porquê de todas as suas dúvidas. Continua lá comigo no verso 4. Ele diz assim: ora, o motivo está em que o vosso jejum sempre termina em discussão e rixa, em brigas violentas, com socos e outras brutalidades. Não é possível que continueis a jejuar deste modo, e ainda espereis que a vossa voz venha a ser ouvida nos altos céus. Percebe que no seu momento em que você decidiu se prostrar, teve calma, Ele veio com a resposta. Deus não deixa nenhum dos seus filhos desamparados. Poxa, Lucas, mas tá difícil. Eu tenho me sentido fraco na fé. Eu não tenho escutado a voz do Senhor. Eu não tenho entendido o que Ele está me falando. E muitas das vezes parece que eu entendi que de fato, durante o meu jejum, durante a minha consagração, eu tenho errado nisso, eu tenho ficado bravo, eu tenho discutido com as pessoas. Mas ainda assim, eu não sei como tratar isso dentro de mim. Porque toda vez que eu decido me consagrar ao Senhor, fazer um período de jejum, eu fico mais bravo, eu fico mais suscetível a discussões. Parece que todas as pessoas no meu dia ficam contra mim. Ora, mas é um jejum, não é? Você está se separando para o diabo ou para Deus?
A partir do momento que você toma qualquer decisão na sua vida que tem relação com Deus e com o reino de Deus, o inimigo se levanta. Pode vir a briga, pode vir a discussão, pode vir as rixas, pode vir soco, pode vir o que for. Mas ainda que isso venha, se você estiver agindo com os frutos do Espírito, você vai ter calma, paciência, você vai ter domínio próprio. E ainda que chegue nesse momento tão avançado de brigas, e ainda que você sofra alguma retaliação, assim como Jesus, você fará ter a sua outra face. A briga contra o inimigo nós não vamos vencer na nossa força, mas pode ter certeza que nós vamos vencer em oração. Então, se você está se preparando, está se consagrando, está jejuando ao Senhor, tenha certeza que quando a briga vier, se você se ajoelhar e orar, o Senhor Ele repreende, te traz paz, e você descansa novamente nos braços dele. Chega no final do dia e você venceu mais um dia, porque você decidiu escutar a voz do Senhor dizendo: calma. Se todas as vezes nós pensarmos antes de agir, eu tenho certeza que nós vamos vencer. Mas muitas das vezes, o eco do mundo, as vozes que nos cercam, nos impedem, nos inibam de não ouvir a voz do Senhor e de não conseguir caminhar nesse processo com Deus. Mas o Senhor, Ele está te dando uma chave, e Ele está te respondendo o porquê de o seu tempo com Ele não estar surgindo o efeito. E o jejum aqui, que ele fala, eu quero trazer para a nossa vida do dia a dia. Você pode não estar em jejum, mas no seu dia a dia podem ter discussões. Podem acontecer essas brigas, podem acontecer essas rixas. Mas se você estiver em Deus, e Deus em você, tudo é resolvido. Basta ter paciência. Ainda que seja difícil escutar a voz do Senhor no meio de um caos, é possível. Mas e se ainda assim o Senhor continuar falando calma? Tenha calma, porque Ele vai te responder. E você vai entender o tempo da resposta de Deus. Até lá, não perca a sua fé, não desanime, não pare, porque vocês sabem, nós sabemos que este tempo tem sido um tempo difícil, porque a nossa geração é uma geração ansiosa, é uma geração preguiçosa, é uma geração que é difícil ter um tempo com Deus. Ao nos retirarmos para ficarmos de joelho durante 1 hora para orar ao Senhor é difícil. Nós não conseguimos. Ficar 30 minutos então parece uma eternidade. Mas assistir o episódio de uma série que tem 30 minutos é assim. Parece que 2 minutos se passaram e já foram 30 minutos de uma série. Mas quando você se ajoelha e ora 2 minutos, passou 1 minuto. E meditando nisso hoje, eu fiquei pensando, bom, a nossa geração é dessa forma. E o Senhor, Ele começou a ministrar no meu coração de que nós precisamos nos doutrinar a ter um tempo com Deus. Quando você está estudando, tem um pai e tem uma mãe que fala para você ir para a escola. Tem um despertador que toca no horário para você se levantar e ir para a escola. Quando você está numa faculdade, você talvez tenha o discernimento que hoje eu tenho uma aula e eu tenho que ir para a aula. Mas se você pegar uma faculdade que seja um ensino à distância,
Talvez você não vai se dedicar da forma como você se dedicaria se fosse de forma presencial. Doutrinar-se. Nós precisamos nos doutrinar a um tempo com Deus. Assim como algumas pessoas fazem com a faculdade de ensino à distância, alguns outros estudos e ensinos que são à distância, nós precisamos tirar um tempo, porque se você não estudar naquele momento, naquele dia, amanhã a matéria vai estar acumulada e você vai ter que estudar 2 vezes. Trazendo para o reino de Deus, se você não buscar um tempo com Deus de intimidade durante o seu dia, amanhã as suas dificuldades se acumulam. O que hoje poderia ser resolvido com um momento de oração e intimidade com Deus, onde Ele poderia estar te respondendo as suas dúvidas, que você não tirou, você não viveu esse tempo, você não vai conseguir vencer essa batalha hoje, e amanhã elas talvez se tornará um pouco mais difícil. E aquilo que poderia ser resolvido hoje, você deixou para amanhã. Porque Deus, Ele tem pressa em resolver aquilo que nós estamos passando. Sabe por quê? Porque eu creio que um Deus, quando Ele está em intimidade com o seu filho, Ele tem interesse em saber o que o seu filho tem pensado, tem passado, tem sofrido e tem vivido. Se não fosse assim, não precisaríamos abrir a nossa boca e orar, porque Ele já sabe de tudo e todas as coisas. Mas Deus, Ele quer ouvir a nossa voz, porque Ele quer ter um momento de intimidade. Ah, mas Ele me escuta. Sim, Ele te escuta, mas o que custa você falar? Porque quando você fala, a sua boca começa a falar daquilo que o seu coração está cheio. E aí é onde Deus quer entrar. Porque quando Ele começar a conversar com você, Ele entra aqui na sua mente. Se você permitir a voz do Senhor entrar e falar com você, ela vem para o seu coração. E a partir do momento que ela vier para o seu coração, você vai caminhar em fé. Suas palavras não serão mais de maldição, mas serão de bênçãos. E aí no dia seguinte, você vai vencer aquela batalha que você tanto esperava vencer. E aquela dificuldade que não parecia ter fim, ela chega ao fim. Porque você decidiu ouvir a voz do Senhor dizendo: calma. Continua lá comigo no verso 5. Porventura foi esse o jejum que idealizei? Esse é o Senhor falando. Será que o jejum que eu idealizei para vocês é um jejum que termina em rixas, brigas, discussões? Apenas um dia separado para que o ser humano pareça contrito, incline a cabeça como um junco no brejo e se deite sobre o pano de saco e cinzas em sinal de grande lamento? Ora, é isso que chama jejum e dia agradável a Yahweh, ao Senhor, a Deus. Verso 6. Não, nada disso. O jejum que desejo não é este, que te liberte das amarras da malignidade e da injustiça, que desfaças as ataduras da opressão, que ponhas em liberdade os oprimidos e que despedaces todo o jugo. Verso 7. Ora, não é partilhar teu alimento com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu e sem teto que encontraste, e não recusar tua ajuda ao próximo. Verso 8. Quando fizeres assim, então a tua luz resplandecerá como a alvorada, e prontamente surgirá a tua cura. A tua retidão caminhará diante de ti, e a glória do Senhor guardará a tua retaguarda. Verso 9. Assim chamarás ao Senhor, e Ele te atenderá. Gritará por socorro, e o Eterno te responderá. Eis-me aqui. Mas isso, se afastares do meio de ti o jugo opressor, a língua e os gestos acusadores e a falsidade do falar. Verso 10. Se com renúncia própria beneficiares os que têm fome e buscares satisfazer o anseio dos aflitos, então naturalmente a tua luz despontará nas trevas e a tua noite será como meio-dia. O Senhor será o teu guia,
continuamente te assegurará a fartura, mesmo em terra seca. Ele revigorará os teus ossos, e tu serás como um jardim regado, como uma fonte generosa e borbulhante, cujas águas nunca se esgotam. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Serás chamado reparador de muros, restaurador de caminhos e moradias. Nós reconhecemos o nosso erro, nós reconhecemos a nossa falha, nós pedimos o perdão para o Pai, nós recebemos esse perdão, nós tivemos um momento de intimidade com Deus, esperamos ouvir claramente a voz do Senhor. O Senhor nos tira as nossas dúvidas, e aí o Senhor fala: o jejum que eu tenho para vós é que você desamarre aquele que foi amarrado, é que você ore para que aquele que está oprimido não se sinta mais oprimido. Aquilo que eu quero que você faça é que no final do seu jejum você termine cobrindo o nu que estava desamparado, sem uma casa, sem um abrigo, sem Deus. E aí a sua voz, o Senhor começa a ouvir, porque você decidiu que o seu próximo é mais importante. E aí você decidiu caminhar em favor daqueles que caminham para o reino de Deus. Você decidiu caminhar para aqueles que estão tentando buscar o caminho até Deus. Você desistiu de satisfazer a sua própria vontade durante o seu jejum. Você desistiu de fazer aquilo que você queria no seu tempo de consagração, e você tirou um tempo com Deus. E esse tempo com Deus te ajudou para amanhã você estar ministrando uma vida no meio da rua que precisava de Deus. E o momento que você tirou hoje com o Senhor vai te ajudar a amanhã, no feriado, vencer mais um dia em Deus. E quando você sair por esta porta nesta noite, você não vai ser o porta-voz mais incrível, a voz mais profética da nação, mas você vai ser a voz mais profética para você mesmo. E aí você pode sair daqui hoje dizendo para você mesmo que é capaz, que é a resposta que você tanto esperava. Talvez você tenha tido nesta noite com esta palavra, mas talvez você vai ter quando chegar em casa e tirar o seu momento com Deus. E ainda que Ele fale, calma, espera, pratique o que foi falado hoje. Tenha calma, Ele vai te falar. Se você está com um problema, calma, porque o Senhor, Ele sabe até onde você e eu aguentamos viver. Ah, mas está difícil, é um problema gigantesco que parece que eu nunca vivi. Parece realmente que eu nunca iria viver esse problema. Mas a partir do momento que você se ajoelha e você fala: Senhor, eu sei que eu errei, eu sei aonde eu errei, eu escutei a sua voz, e eu sei, Pai, o que eu devo fazer, mas eu não tenho como fazer. Me ajuda. E aí Deus começa a olhar para você e falar: o seu nome agora não é mais Eri. O seu nome a partir desta noite é Israel. E aí Ele começa a olhar para você, Carol, e falar: seu nome não é mais Carol, seu nome é Israel. Pastor, pastora, o Senhor começa a olhar para nós e falar: não é mais o pastor, não é mais a pastora, agora é Israel, um sacerdócio santo. Isso porque você decidiu que a sua ferida
fosse curada por Deus, fosse tratada, e você vivesse um novo tempo com Deus de crescimento. E o Senhor decide te chamar por um novo nome. Caminhando para o fim da ministração, eu vou ler algumas coisas aqui que o Senhor me entregou. Bom, ainda que queiramos e estejamos perto do Senhor, todo e qualquer sacrifício em pecado continua sendo impedimento para que a nossa oração não suba ao mais alto e sublime trono de Deus. Isso é nítido para nós. Amém? Corrigir a nossa identidade e o nosso caráter é o ponto primordial de todo esse processo. Quando você se permite ser tratado no seu caráter e a sua identidade ser corrigida para a identidade que Deus tem para você, que é a identidade do Filho de Jesus, você começa a caminhar para um ambiente de cura e de transformação. Aprender, entender e compreender são coisas completamente diferentes. Você pode aprender, mas você pode não entender e nem compreender. Você pode aprender, você pode entender, mas você pode não compreender. Ficou confuso? Você pode aprender. Amém? A partir do momento que aquele aprendizado ele entra no seu coração, o seu espírito recebe essa semente e este aprendizado, você começa a viver, você entende. Amém? E nós começamos a entender o que o Senhor tem para nós. A partir do momento que você entra na compreensão de Deus, é quando você está compreendendo o porquê aquela semente foi plantada, o porquê você está vivendo esse tempo, e o porquê e para que você está vivendo esse tempo. E aí quando você definitivamente compreende o tempo de Deus, lá na frente, você vai falar: agora eu compreendo por que eu vivi todo esse processo. No final desse processo, tem a cura, tem a libertação, e como você foi curado e liberto, agora você ajuda a curar e a libertar. Só para finalizar os dois últimos versículos desse capítulo. Verso 13 diz assim: se vigiares teus pés a fim de que não profanes o sábado, e para não fazer o que bem quiser em meu santo dia, se considerares e chamares delícia o meu sábado, e honroso o santo dia do Eterno, e se o dignificares, deixando de seguir seus próprios caminhos, de fazer o que bem deseje, de falar irrefletidamente ou irresponsavelmente, então encontrarás no Senhor a tua grande alegria. E eu farei com que cavalgues nos altos da terra, e se banqueteie com a herança de Jacó teu pai. Porquanto a boca do Senhor o disse. Então o Senhor aqui ele está determinando que se você deixar as suas próprias vontades, o seu próprio caminho, Ele vai te abençoar, vai te levar para cavalgar sobre aquilo que há de bom nessa terra. Ele vai te colocar em lugares para você aproveitar com sabedoria aquilo que Ele tem preparado para nós ainda vivermos nessa terra. E no final Ele conclui dizendo que é o Senhor falando. Muitas das vezes é uma revelação, muitas das vezes é um profeta, muitas das vezes é um irmão da igreja que nos ministra, que fala conosco sendo porta-voz de Deus. Mas essa palavra diz claramente que a maior profecia para a sua vida é a palavra de Deus. Porque não foi irmão nenhum que disse, mas foi o próprio Senhor que disse. O tempo de Deus para esta estação é que todos nós possamos encontrar esperança nele. Nós não devemos parar de viver a nossa vida, porque nós temos que viver a nossa vida em Deus e para Deus, acreditando que
aqui não acabou. E quando acabar, existe uma vida eterna te aguardando. E você vai poder fazer essa decisão, se vai ser no céu ou se vai ser no inferno. Mas a Bíblia, ela é clara que é uma vida eterna. Nós precisamos continuar pregando para nós, para o nosso próximo, continuar entendendo, compreendendo que existe céu e inferno, que existe a porta larga e a porta estreita, que existe correção aos que são amados e abatimento aos rebeldes, que existe resistência aos soberbos, mas graça aos humildes, que existe paz aos filhos da luz e sofrimento aos das trevas, que existe um Deus zeloso e um diabo destruidor. Se coloque de pé. Eu espero que esta palavra, esta mensagem tenha falado tanto ao seu coração quanto falou comigo no momento que eu estava estudando. Porque o Senhor nitidamente, Ele mostra o seu erro. Ele diz aonde você e eu estamos errando. Ele diz o que eu e você estamos fazendo e o que nós devemos fazer. E Ele nos diz aonde nós vamos chegar, resolvendo aquilo que nós precisamos resolver. E nós sabemos que é um tempo difícil, não é fácil. Estamos finalizando mais um ano, né? Chegando aí ao término de mais um ano. E o que será que eu e você vivemos neste ano para o Senhor que o fez sorrir? Quantos foram os momentos que Deus te fez sorrir e você o fez sorrir? E quantos foram os momentos que você ficou triste e fez o Espírito Santo ficar triste? Será que eu e você temos vivido a nossa vida da forma como o Senhor quer que nós vivamos? E só para reforçar, doutrine a si mesmo para ter um tempo com Deus. Porque o Senhor falou isso para mim. E eu sabia que era para todos nós. Mas Ele ministrou ao meu coração primeiro. Porque eu também preciso me doutrinar a um tempo com Deus. Nós precisamos entender que tem que ter tempo para Deus. Não existe falta de tempo, porque aquilo que é prioridade na sua vida, você encontra tempo. Deixe o Senhor ser prioridade na sua vida e encontre todos os dias um tempo para Ele. E a sua vida vai ser transformada. Se permita ser curado por Deus. Se permita ser curado por Ele. Permita que as suas feridas sejam saradas, curadas, tratadas. Que as suas feridas virem agora cicatrizes daquilo que você viveu, aprendeu, entendeu, compreendeu e cresceu. Amém? Enquanto isso, o Ministério de Louvor vai ministrar um louvor. E você coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos e adore ao Senhor como se fosse o seu tempo mais precioso para adorar ao Senhor. E deixa Ele falar ao seu coração aquilo que você tem que fazer. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, e que hoje você possa sair por esta porta com esperança para viver o novo de Deus, em nome de Jesus. Pai nosso do céu,
descer aqui se você crê. Oh, Ele é santo. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Levanta suas mãos e declare isso nessa noite. Deixa o céu descer. Oh, desce aqui, Pai. Deixa o céu descer. Oh, desce, desce, desce. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Oh, deixa. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. A igreja na sua voz declara e deixa. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Glória a Deus, aleluia. Dá vontade de ficar adorando, não é? Amém. Aplauda o Senhor Jesus. Se assente por alguns instantes. Já estamos terminando. Eu queria nesse momento recolher as ofertas, queria recolher o dízimo, aquilo que você no seu coração desejou entregar a Deus. Muito obrigado, Lucas. Deus continue usando sua vida. Em nome de Jesus. Aquilo que você quer colaborar com a obra do Senhor, você põe nas suas mãos. Aquilo que você desejou entregar a Deus quando você estava em casa, você vinha para a igreja, você falou: hoje eu vou entregar minha oferta, hoje eu vou entregar meu dízimo, em nome de Jesus Cristo. Todas as ofertas, todos os dízimos, ele tem uma ação. O fato de contribuirmos para a obra do Senhor, a ação de contribuirmos para a obra de Deus, ele é um ato profético, né? A gente não percebe, mas é um ato profético. Você diz assim: eu vou dizimar em agradecimento a Deus, mas ele vai repreender o devorador, como está escrito lá no livro de Malaquias, capítulo 3. Então, quando nós dizimamos, nós repreendemos o devorador, ou seja, o nosso saco de moeda, ele é costurado, ele não se perde,